meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Bom, nas reflexões de hoje, a gente vai estar abordando aí um assunto que é bastante interessante, né? A liberdade. E o texto base para a gente é um texto que está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 16, intitulado Assunto de Liberdade. É um livro aí psicografado pelo Chico, através do Espírito Emmanuel. Bom, antes da gente adentrar propriamente o texto, uma metodologia assim, que eu tenho utilizado bastante a respeito das palavras envolvidas nos estudos, é buscar aí definições de dicionários para que a gente possa ter uma noção do que a gente encontra aí nos diversos dicionários da língua portuguesa, e daí já é interessante essa análise porque a gente já consegue fazer várias reflexões, ter várias ideias a partir desse momento assim de busca mesmo, de entendimento a respeito da própria palavra ali envolvida no estudo. Então eu busquei aí em dois dicionários, o Priberan e o Michaelis da língua portuguesa, 4 definições, só para a gente ter uma noção mesmo, tem várias definições, mas daqui a gente já consegue dar um direcionamento para o estudo e a gente vai ver que tem muita relação com o próprio texto que o Emmanuel traz para a gente. A primeira definição fala assim, direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem ou esteja dentro dos limites da lei. Então ele fala de uma forma da gente estar procedendo conforme a nossa vontade, mas desde que isso não vá de encontro ao direito do próximo e que esteja dentro dos limites da lei. Então, é uma relação interessante aí, porque assim, a primeira ideia, principalmente quando a gente é mais imaturo, e daí a gente pode pensar também nessa questão da imaturidade espiritual, é achar que liberdade é fazer o que eu quiser, por exemplo. Eu quero fazer isso, eu vou fazer, eu sou livre. E aqui a gente já tem uma certa restrição com relação a isso. Então fala assim, conforme lhe pareça, ou seja, eu tenho essa liberdade ali de proceder, mas desde que não vá de encontro ao direito da outra pessoa e que esteja dentro dos limites da lei. É interessante isso. A outra definição é condição da pessoa ou da nação que não tem constrangimentos ou submissões exteriores. É interessante essa noção de liberdade também, da gente não sofrer um constrangimento e nem submissões exteriores. Eu tenho liberdade realmente para poder estar fazendo as minhas escolhas. Uma outra, nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. É interessante essa definição porque ela fala assim, de algo grandioso, colocando a liberdade aí como algo assim primordial em nossas vidas. Total e legítima autonomia, que representa um ideal maior de um povo, de um cidadão, de um país. Então, ressaltando a importância da liberdade para todos nós. A última aqui, só para a gente ir fechando, poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei, bem próximo aí daquela primeira. Então, assim, uma ideia geral que a gente pode tirar aqui dessas definições é que o exercício da liberdade ele está relacionado à observância da lei.
Então, vamos pensar na nossa sociedade. Quem que está livre? Né? Quem, assim, vamos pensar em termos de prisão mesmo, né? De presídio. Quem que não está, né, preso, né? Que está livre, podendo exercer a sua cidadania? É quem observa a lei. Né? Então, assim, a observância da lei, ela te garante liberdade. Né? Então, se eu cumpro as leis, né, dos homens, né, eu sou livre, eu não vou preso. Então, quem está preso é porque não observou alguma lei, e daí ele precisa, né, momentaneamente ser retirado ali né, do convívio social. Quando a gente traz isso para o lado espiritual, é a mesma coisa. Nós também temos leis, né, morais, leis espirituais, né, as diversas religiões, né, trazem isso para a gente, né, dentro da nossa doutrina, aí a base, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, né, e a doutrina espírita, né, fechando aí com a terceira revelação, trazem para a gente esse conjunto de leis, né, leis morais. Então, assim, a minha liberdade espiritual, ela está ligada à observância, né, dessas leis morais, né, dessas leis, né, divinas. Né? Então, a liberdade não é eu fazer aquilo que eu, né, bem entendo, né, que eu quero de qualquer forma. Não. É ter essa escolha, né, desde que, né, esteja aliada aí à observância da lei. Né? Então, né, no nosso estágio evolutivo, por exemplo, a nossa condição espiritual, ela está muito relacionada à não observância da lei. Né? Espíritos rebeldes que ainda somos, né, vivemos ainda em um mundo, né, de provas e expiações, né, por conta disso, né, da gente ainda não conseguir observar as leis, né, de uma forma íntegra. Né? Então, eu transgrido a lei, e daí eu tenho que passar, né, por expiações. Né? Eu tenho que estar, né, resgatando, né, certos assuntos, certas situações, né, das minhas vidas passadas. Né? Então é isso, a busca nossa é a observância da lei na sua plenitude, né, em todos os momentos, a todo instante, para que possamos exercer a nossa liberdade, né, de uma forma plena, né, de uma forma, né, 100%, digamos assim. Né? Ser um espírito realmente livre, né, para poder estar agindo e trabalhando, né, em prol aí da obra de Deus. Né? Bom, o texto ele vai pegar um versículo da carta aos Gálatas, né? Ele vai pegar aí o versículo 1 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Né? Só contextualizando aqui, né, essa epístola, né, ou essa carta. Essa carta é o 9º livro, né, do Novo Testamento. Ela foi endereçada às igrejas da Galácia, né, por isso carta aos Gálatas, né, os moradores da Galácia. É uma região aí, na época, habitada por um grupo étnico, né, de origem celta, localizada na região central da atual Turquia. Né? O propósito dessa carta era combater os judaizantes, né, entre aspas, o pessoal até coloca aqui, né, os judeus que afirmavam, né, os judeus que afirmam que os gentios, né, aqueles que não eram judeus, né, para serem salvos, tinham de ser circuncidados, né, e guardar todas as leis de Moisés. Né? Então é uma carta assim que ela vem, né, trazer ensinamentos ali, né, para esse povo, né, o pessoal da Galácia, aí, com relação a esses cultos externos, né, que o judaísmo, né, tinha e ainda tem, né, muito enraizados, assim, né, como a circuncisão, por exemplo, né, sacrifícios e um monte de coisa. E daí Paulo ele vem, né, descrever, né, para que realmente, né, os habitantes ali daquela região, né, o pessoal que estaria recebendo essa carta, se atentasse a esse detalhe, né, que não era para estar seguindo as mesmas práticas, né, para estar realmente ali, né, no processo de mudança, uma nova proposta, né, algo mais elevado, algo mais espiritual, né, algo não tão ligado assim
né, as questões materiais do nosso cotidiano, né? E também há indícios, né, do combate à prática da mitologia celta, né, originária dos ancestrais, né, do povo gálata, né? Então, né, os celtas, assim, bastante, eles tinham essa questão da mitologia, né, de você ter vários deuses, né, deuses ligados aí à natureza, às condições naturais, né? Então era um povo assim muito ligado a essas questões, né? Então a carta ela vem falar um pouco disso também, tá? Isso é uma ideia geral assim da carta, né? A ideia não é estudar a carta propriamente dita, mas só ter uma ideia para quem que ela foi endereçada e o assunto principal ali, né, dentro da carta. Bom, então como eu falei, o estudo ele vai estar em cima, né, do versículo 1, né, do capítulo 5, que Paulo fala assim, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis, né, de novo a jugo de servidão. Então, ele fala, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Então, ele afirma isso, né? Então, ele fala realmente que Cristo nos libertou, né, para a liberdade, para que possamos, né, viver, né, dessa liberdade de uma forma mais plena, né? E é interessante, né? Fala assim, permanecei, né, pois firmes, né? Então, ou seja, é aquela questão que eu havia comentado lá no começo, da observância da lei, né? Então, quando Jesus vem, ele vem trazer um ensinamento para a gente. E mais do que isso, né, ele exemplifica, né, na sua vivência todo esse ensinamento, né? E daí, Paulo fala, né, permaneceis firmes, né? Então, ou seja, observando esses ensinamentos, observando essas leis, né, vivenciando isso realmente, trazendo isso para dentro do coração realmente, né, não ficando só na superficialidade ali do ensinamento, né? Eu entendo assim, mas eu também não me esforço muito para poder aplicar aquilo, né? Então tem muito a ver, né, com essas questões da aplicação, né, da vivência, da observância mesmo desses ensinamentos, né? Bom, o Emmanuel ele comenta, né, esse versículo. Ele começa assim: importante pensar, né, como terá Jesus promovido a nossa libertação, né? Então é muito interessante realmente, né, assim, a abordagem que o Emmanuel traz, né, nessas interpretações, né? Então ele já vai naquela ideia mesmo, né, mas como que ele nos libertou, né? Então, se ele fala que ele, né, como eu havia comentado, né, ele afirmou, né, que Cristo nos libertou, né? Mas como que ele terá promovido, né, a nossa libertação? Então, o Emmanuel, né, ele vai indagando ali essa assertiva, né? Aí ele continua assim, né? O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Então aqui ele já fala de algo bastante importante, né, para a gente, né? Então assim, Jesus na época ele não foi contra nada que estava instituído ali em termos de administrativos, políticos, né? Ele se movimentou normalmente, né, no meio ali de todos, né, sem questionar, né, aqueles padrões, né? E nem, né, levantou, né, desfraudou de qualquer bandeira de reivindicações exteriores, né? Ou seja, não era aquele revolucionário que todo mundo estava esperando, né? O povo judeu, eles esperavam, a grande maioria, né, do povo judeu esperava um Messias revolucionário, né, um Messias assim, quase guerreiro mesmo, né, para poder libertar o povo judeu, né? Uma pequena parcela acreditava mesmo na vida de um Messias diferente, né, assim como foi a vinda do Cristo, né, a vinda de Jesus. Então essa grande maioria esperava esse Cristo,
né, guerreiro, né, para poder realmente estar libertando o povo. Né? E como a gente viu, a gente já aprendeu sobre isso, né? A ação dele foi bem, né, diferente, né, desse Messias guerreiro. Né? E ele continua, né? Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, né? Fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Né? Muito interessante isso aqui. Então, unicamente obedeceu às leis divinas. Então, alguém que goza da liberdade plena, né, como Jesus, é aquele que obedece, né, às leis divinas, né, em sua totalidade. Né? Então, faz relação com aquelas definições que a gente trouxe lá no início dos dicionários. Né? Então, o que ele fez unicamente? É interessante essa fala do Emmanuel, né? Porque ele coloca unicamente. Então, foi assim, a única coisa que ele fez realmente foi obedecer às leis divinas. Né? Então, tudo que ele fez, né, a todo momento, a todo instante, obedecendo ao Pai e fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Né? Então ele fez o melhor da própria vida e do tempo do que ele tinha, né, em benefício de todos. Então isso aqui já é um momento assim importante para a gente de reflexão dentro do texto do estudo. Né? Da busca, né? Qual que é a nossa busca? Né? É isso, né? Ele foi o nosso mestre. Ele foi o nosso exemplo maior. Então, se ele trouxe a mensagem é porque a gente tem condições de estar absorvendo isso. Né? Claro que a gente não vai dar um salto, né, evolutivo nessa transformação, mas a gente já tem condições de ir caminhando aos poucos. Né? Então, primeiramente, pensar nessa obediência às leis divinas, né, a todo instante, a todo momento, não só dentro da casa, não só nos momentos da casa religiosa, né, não só nos momentos assim de oração, mas a todo instante, né, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, de estudo, na rua, com desconhecido e assim por diante. Né? E sempre fazendo o melhor, né, da própria vida, do tempo, né, do que a gente tem, em benefício de todos. Então é uma dica importante. Né? Então eu utilizar, né, desses recursos que eu tenho na minha vida, né, desse tempo disponível, né, em benefício de todos. Então, assim, já é uma dica para a gente na busca por uma vida melhor, espiritualmente falando. Né? Se eu quero ter mais paz espiritual em minha vida, né, é essa mudança, né, essa atitude, né, que a gente tem que estar promovendo, né, para que isso aconteça. O Emmanuel continua, né, terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal, né, das próprias atividades. Né? Então ele fala, ó, também não foi fácil para ele. Né? Ele teve as suas lutas e os seus conflitos, né, no âmbito ali da sua vida pessoal. Então, mais uma vez, trazendo um ensinamento para a gente, né, de que o caminho, esse caminho ascensional, né, ele não é fácil realmente. É um caminho de muita luta, né, de muita busca, de muita transformação. Né? Aí o Emmanuel ele cita, né, essas lutas, esses conflitos. Né? Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Né? Então, citando aí essas dificuldades que ele enfrentou naquela existência. Então, assim, se ele passou por isso, né, por que eu quero facilidades em minha vida? Né? Então, ele exemplificou, né, para isso, né, para que a gente percebesse isso, né, que tem a luta realmente, né, tem as dificuldades. E são esses momentos que acabam proporcionando, né, o ensinamento para a gente. Né? Então, se eu, né, busco paciência, eu vou vivenciar momentos onde eu preciso exercitar a minha paciência. Né? Se eu busco a paz, eu vou, né, estar em momentos onde eu tenho que exercitar essa paz diante de um momento conturbado. Né? E assim vai. Né? As dificuldades, elas são várias, e daí,
vivenciando essas dificuldades e passando por elas, né, como ele passou, né, pelas dificuldades que ele enfrentou, é que a gente vai caminhando, é que a gente vai avançando, né, rumo ao Pai. E é interessante que o Emmanuel fala, né, sem voltar-se, né, contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária, né? Então ele preso ali, né, injustamente, ele não se voltou contra aqueles que estavam prendendo ele, né, contra aquela hierarquia que estava estabelecida, né, contra, né, todo o sistema, né, social, político ali na época, né? Ele não foi de encontro a isso, né? Porque aquilo era necessário, né, para que tudo acontecesse. Então, assim, pensar na nossa vida hoje, o nosso contexto, né, tudo que acontece, né, na nossa vida é aquilo que é necessário para o nosso crescimento, né? Então, a política está difícil, né, o país está difícil, o mundo está complicado, né? Então, assim, isso faz parte do processo realmente, né, de você, né, vivenciar, passar por aquilo, mas com a lei, né? Observando a lei a todo momento e se elevando, né, diante das dificuldades, né? Por fim, a aceitação da cruz, né, lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus, né? Então, aquele momento, né, extremamente difícil, mas ele estava o quê? Né, obediente ao Pai. E era a vontade, né, do nosso Deus, né, que ele passasse por aquilo, né? Então ele passa, né, realmente por aquele momento, trazendo esse ensinamento para a gente, né, de obediência suprema, né, às leis de Deus. Então, tudo, né, que ele vivenciou, né, são ensinamentos para a gente, né? Não teve nada assim que foi em vão, que foi à toa, né? Então, tudo que ele falou, tudo que ele vivenciou, representa um ensinamento. Não é simplesmente o cotidiano da vida de alguém, né? É a vida do Cristo, né? É Jesus entre nós. Então, assim, é interessante essa abordagem, porque quando eu for ler o Evangelho e eu vejo uma passagem lá, né, por mais difícil que seja, por mais incompreensível que seja, né, a gente tem condições de estar retirando o ensinamento daquilo. Então esse é o primeiro momento, porque às vezes a passagem é meio complicada, é meio difícil, a gente fica tentando entender por que aquilo aconteceu, né, por que fizeram aquilo com ele, né, por que Judas o traiu, por que Pedro negou ele. Não. Qual que é a visão nossa diante do texto, né, diante dos evangelhos principalmente? Tentar extrair esse ensinamento, né? Então, se aquilo que ele vivenciou e aquilo que, né, está posto, né, nos evangelhos, é porque teve um motivo para ser, né? Então eu tenho que buscar o ensinamento. Então aqui Emmanuel ele dá uma dica para a gente com relação a isso, né? Então ele fala o momento da cruz, né? Que às vezes é algo que você fica pensando, né? Mas ele foi crucificado e tal, ele é inocente, né? Mas olha só, ele era um ensinamento também, né? Então tudo na vida dele, né, foi ensinamento, né? Então ele vivenciou, ele falou algo para que a gente aprendesse, né? Então aqui ele dá, né, esse ensinamento maior aí de obediência às leis supremas, né, do nosso Deus na hora da cruz, né? O Emmanuel continuou, né? Pensa nisto, né, e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, né? Então olha só, ele, né, entender isso, né? Compreenda isso, ó, isso é ensinamento. Ele está trazendo ensinamentos para a gente. Ele trouxe ensinamentos e continua, né? O trabalho dele continua, né? Então ele nos ensinou o caminho da libertação, ou seja, buscar sempre a observância das leis, né? E estar sempre, né, nessa busca, né, do que o Pai, o que o Pai quer de mim, né? Como Paulo, né,
no encontro com o Cristo na estrada de Damasco, né? Que queres que eu faça? Né? Então foi a hora que ele vê realmente ali, tem esse encontro, né, com essa luz, né, com Cristo ali, e ele realmente percebe toda essa verdade, né? E daí, né, o que queres que eu faça? Né? É interessante essa pergunta do Paulo, né, para Jesus ali, porque assim, a gente pode estar fazendo essa pergunta todos os dias, né, nas nossas vidas, né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, no momento de dificuldade, no momento difícil, no momento de dúvida, né, busca esse auxílio, né? Busca essa conexão, né, com o seu anjo da guarda, com os amigos espirituais. Né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? Porque tem um propósito, né? Tem um propósito para as coisas, para tudo, né, em nossas vidas. Então a gente tem que buscar esse entendimento maior, né? A partir do momento que a gente percebe que isso acontece realmente, né, fica mais tranquilo, entre aspas, assim, a nossa caminhada, né, a nossa jornada. Né? Porque a gente pensa, né, que às vezes que as coisas são aleatórias, que existem coincidências, né, por que isso está acontecendo. Né? Na verdade, isso não existe. Né? O que tem tudo, né, tá tudo certinho, tá tudo caminhando, né, dentro de uma vontade suprema, né? E daí a ideia é alinhar o meu pensamento, né, o meu sentimento a essa essência superior, né? Bom, Emmanuel fala, né, dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Olha que interessante, né, o que Emmanuel fala aqui. Tem muita relação com as definições do dicionário, né, então, com aquilo que a gente falou lá no início. Né? Então, o dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Né? Então, você quer liberdade? Observa e cumpre a lei. Né? Quanto mais você fizer isso, né, mais direito de agir com independência você vai ter. Né? Então é um ensinamento muito profundo, né? Porque às vezes você fala assim, mas eu tenho que estar observando a lei, então eu não sou livre. Né? Eu tenho que estar observando, eu tenho que estar seguindo alguma coisa, mas não é essa a ideia. Né? Que você vai ter liberdade, né, realmente se você observa a lei. É como a nossa lei humana, né? Se eu não observo a lei humana, eu vou ser preso. Né? Então, para eu ter liberdade, eu tenho que seguir a lei. Né? Com as questões espirituais é a mesma coisa. Né? Quanto mais eu observo a lei, quanto mais eu faço, quanto mais eu realizo, mais eu me aproximo da divindade e mais liberdade eu tenho. Né? Mais direito de agir com independência. É muito bonito isso, né? Mais direito. Né? Eu conquisto esse direito de estar agindo, né, com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Né? É muito interessante essa frase do Emmanuel. Né? Então, sem obrigação e desempenho, não tem como. Né? Eu preciso estar, né, realizando, né, de acordo com a vontade maior, né, fazendo algo, né, cumprindo o meu dever, né, e tendo um bom desempenho, né, diante dessa tarefa. Né? Então é uma questão assim, muito pontual, né, que o Emmanuel coloca para a gente. Né? Não existe liberdade e respeito. Né? Muito interessante ele ligando aí a palavra respeito, né, com liberdade. Sem obrigação e desempenho. Né? Eu tenho que estar, né, realmente ali, né, trabalhando nessa seara, né, realizando, né, conforme a vontade do Pai. E o Emmanuel ele vai finalizando, né? Meditemos na lição para não cairmos de novo, né, sob o antigo e pesado jugo, né, das nossas próprias paixões. Né? Então, tem um texto que o Emmanuel fala isso, né, que quando a gente, né, faz o que eu quero realmente, né, e não aquilo que eu devo, eu acabo
né, caindo aí nesse engodo, né, digamos assim, como ele fala, né, o jugo, né, de nossas próprias paixões, né. Então, assim, é algo assim, o nosso querer, ele tem que estar alinhado com esse querer maior, né? Porque quando o meu querer ele vai de encontro a essa vontade maior, aí eu dou valor às minhas paixões, né? Aquilo que eu quero, né? Então isso precisa estar alinhado, né, com essa vontade maior, com esse desejo, né, da divindade, aquilo do o que queres que eu faça, né? Quando Paulo fala isso, ele está buscando esse alinhamento, né? Ele está buscando essa conexão, né? Então, ele está falando assim, não entendi agora, né? Então a minha vontade é fazer a sua vontade, né? E daí ele realiza tudo aquilo que ele realizou. A gente bem conhece aí o trabalho do apóstolo Paulo, né? Porque às vezes a gente, né, deixa o orgulho, né, tomar conta. Eu falo assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero, né? E daí acontecem os processos né, de resgate, de expiação por conta disso, porque você vai no caminho contrário, né? Então, alinhar o pensamento, né, buscar essa conexão é que vai fazer com que a gente caminhe, né, de forma mais tranquila, com mais firmeza, no caminho certo, né, buscando aí realmente estar observando as leis, né, observando essa lei maior, né, diante aí de todos esses ensinamentos aí que tem chegado para a gente, né. Bom, pessoal, é isso, né? Espero aí que todos possam, né, tirar proveito dessas reflexões, né? Que Jesus possa abençoar cada lar, cada pessoa que estiver assistindo, e que realmente, né, possamos seguir as leis, né? Seguir, mas de forma íntegra, né? A todo momento, a todo instante, né? Com consciência, com sabedoria, né? Com paciência, para que um dia, né, estejamos aí no seio do nosso Pai, assim como Jesus, né, o está. Desejo a todos aí muita paz, né, muita harmonia, né, e uma boa noite a todos. Grande abraço.